Mande ligeiro o seu paradeiro. Preciso urgente lhe reencontrar. Abandonei as luzes acesas e perdi o carregador do celular. Oi, tudo bem? Não muda de canal, fica aqui comigo. Meu nome é Guga Limeira e eu quero contar um pouquinho da minha história pra você. Dá o play. Eu nasci em João Pessoa, no início da década de 90, e eu venho de uma família que não tem engenheiros, médicos, nem advogados, só tem professor e músico. Depois teve uns que desvirtuaram, viraram vereador, secretário, etc. Mas parte boa, assim, músico e professor. Então não tinha muita escolha, né? Minha mãe e minhas tias cantavam em coral, meu avô, o pai de minha mãe, era maestro. Então, desde muito pequeno, em casa, nas festas de aniversário, por exemplo, quando a gente cantava Parabéns pra Você, era como um coral, todo mundo abrindo vozes. Então, a minha história musical, ela é indissociável, assim, desse período da infância, né? Minha mãe e minhas tias cantavam em coral e a gente ia, os filhos, todo mundo acompanhar os ensaios, a gente sabia os arranjos e tal. Eventualmente, desse coral de adultos, nasceu um coral dos filhos dos adultos, né? E, enfim, assim as coisas foram andando. Por conta que na minha família sempre teve muito músico, eu, em algum momento, fiquei um pouco rebelde e disse, não quero fazer música, vou fazer outras coisas. Então eu fiz um trabalho no teatro, tenho uma história na dança, também um percurso na literatura, tenho 2 livros publicados de poesia, umas premiações e tudo mais. Mas mesmo esse percurso, ele também me levou, né, de volta para a música. Eventualmente comecei a escrever minhas próprias canções e agora é basicamente o centro da minha vida, é esse. Eu tentei estudar alguns instrumentos, eu tentei estudar o violino, eu tentei estudar a bateria, mas foi um desastre. Acho que o negócio, na verdade, tinha a ver com dizer coisas, né? Com cantar e poder articular mensagens, né? Teve um determinado ponto ali na adolescência que eu tinha muita vontade de cantar, eu tinha amigos que estavam estudando instrumentos e tudo mais, e aí a gente tentou fazer uma interseção, assim, nos gostos, o que é que a gente conseguia encontrar em comum que todo mundo gostava. E aí nasceu uma escola maravilhosa para mim, que a gente começou a montar um show que a gente fez bastante aqui na cidade, eram mais de 2 horas de música só com o repertório de Caetano Veloso. E para mim foi, assim, um negócio incrível, né? Foi uma escola mesmo, porque me colocou para estudar as músicas, as letras e tal. E isso foi um ciclo que durou uns 2, 3 anos, até que esse grupo se desfez, e a partir daí a gente começou, esse pequeno coletivo, a escrever nossas próprias canções, né? No finalzinho de 2013, finalzinho de 2012 para 2013, eu me envolvi em 2 projetos autorais, né? Que me deram, assim, como é que eu posso dizer? Um estofo mesmo para subir no palco para defender minhas próprias ideias, meus próprios versos, né? Um que se chama Banda Forra. E um outro grupo chamado A Troça Harmônica, esse grupo que não existe mais, mas que fez bastante show pelo estado inteiro, foi a Recife e tudo mais, gravou um disco bonito. A pele que arrepia, anseia teu toque, o beijo atravessado tem a mesma sorte. Só há uns meses atrás que eu me dei conta que esse ano foram 10 anos, na verdade, da estreia desse compositor que eu me tornei, né? 10 anos em abril que eu subi no palco pela primeira vez para cantar uma música minha. E foi uma década muito recheada, assim, muito rica, muito produtiva. Por acaso, por conta dessa marca, eu abri o Spotify e fiz uma playlist com todas as minhas músicas gravadas e lançadas, né? Uma coisa meio revisionista, assim, meio memorialista.
E fiquei muito orgulhoso, porque tem muitas coisas que eu gravei, tem muitas coisas que colegas gravaram também. Ao todo, são mais de 40 músicas gravadas, lançadas, né? Umas 3 horas de música lá, né? Quem procura acha, abre o Spotify, que você me encontra, dá pra ver e ouvir toda essa produção. Um momento marcante, então, dessa década, né? Assim, eu já vinha cantando, claro, fazendo música dos outros e já tinha ali uma história no palco, né? Mas teve um momento que foi muito marcante, lá no início, que foi a primeira vez que alguém cantou uma música minha no palco, assim, eu tava na plateia, né? Mas foi muito marcante. Foi minha amiga querida Riná, que é uma grande cantora aqui de João Pessoa, e que ela cantou uma parceria minha com o Chico Limeira no Ponto de 100 Réis, né? Abrindo ali uma série de shows que havia naquele tempo ali no Ponto de 100 Réis. E foi um barato, porque a gente tava na plateia, eu tava juntinho assim de Chico, um do lado do outro, e a gente assistindo aquele show e ela cantando a nossa produção, né? O trabalho de compositor que é um trabalho meio solitário, porque você fica em casa, às vezes no quarto, às vezes sozinho, assim, só escrevendo, né? Quase como uma artesania do interior, né? Você fica mexendo com as ferramentas que você tem do lado de dentro. Aí, de repente, aquele palco daquele tamanho, um bocado de gente, e ela cantando ali aquilo que eu tinha escrito, aquilo ali eu não esqueço nunca mais. Eu trabalho continuamente, né, com a Banda Forra, é um trabalho que me dá muita satisfação de fazer, com que eu já tive a chance de viajar bastante, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, a gente já viajou bastante, e esse é um trabalho assim que me movimenta muito, né? E eu também estou trabalhando com a quadrilha, que é um quarteto vocal, é um som que eu sempre quis fazer, eu tenho imensa satisfação de fazer. A gente também já viajou bastante pelo estado inteiro, estivemos em São Paulo no ano passado, esse ano também. E eu lancei o meu primeiro disco, né? Um disco que tem somente o meu nome, né? Esse disco ele foi lançado em 2022, com os recursos da Lei Aldir Blanc. Eu considero um luxo ter um disco que foi lançado com o aporte de uma lei que tem nome de poeta, né? Eu acho isso um luxo. E esse disco tá aí. Hoje, o meu grande motor, na verdade, é fazer com que as pessoas escutem esse disco, né? Atualmente estou com esses grupos, tenho esse meu trabalho de autor, que é um trabalho todo meu, e também voltei a me dedicar à literatura, estudando e escrevendo, voltando a produzir os meus textos, né? O processo de produção independente, como é que ele acontece? Essa é uma pergunta que a gente pode responder de um jeito assim meio romantizado, mas eu parto do princípio de que eu não saberia viver de outra forma, que eu escrevo e que eu canto, porque esse é o meu jeito de processar a realidade, né? Os temas da sociedade e mesmo os temas pessoais. Eu não acredito que a Paraíba, que João Pessoa, sejam lugares que são exatamente propícios, onde a gente tenha uma profusão de recursos, né? Ou a gente tenha grandes políticas de formação de público. Muito pelo contrário. E, no entanto, apesar disso, é um lugar onde se produz com muito refinamento, né? Isso, infelizmente, tem menos a ver com investimento público e privado e tem muito mais a ver, na verdade, com a vontade dos realizadores, das realizadoras de fazer, né? Eu venho de uma geração que experimentou um jeito de se comunicar, especialmente através da internet, que acabou talvez produzindo coisas que eram inéditas, pelo menos localmente. Eu penso num fenômeno, por exemplo, como o de Seu Pereira, que apesar de ser um pouco mais velho do que eu, ainda somos contemporâneos, né? Você vai para um show de um cara como esse e ele faz todo mundo cantar aquelas letras enormes, maravilhosas, né? Isso é uma coisa muito mágica, isso fala da potência, da riqueza que a gente tem aqui. Apesar do ambiente político e econômico não ser exatamente
um mar de rosas, né? Mas as coisas são feitas com muita qualidade, né, artística, com muito refinamento, especialmente poético, né? Isso aqui a gente tem de sobra. Então, as coisas são feitas, apesar dos pesares, apesar da pisada, elas são feitas. E nesse momento revisionista que eu tô, tive muita... fiquei muito... me senti assim, feliz pra caramba, fiquei até orgulhoso de ter realizado tantas coisas, né? Na maior parte do tempo sem contar com um aporte de edital, nem nada. Fui aprovar um produto desse com edital, que foi o meu disco solo, nos editais da pandemia, com um recurso que veio do governo federal. Eu acho que eu não respondi de um jeito super romântico e super bonito, mas é como eu vejo, é por aí. Como é que eu vejo a cena musical de João Pessoa? Eu vejo com muito desejo, com muito interesse, vejo com muito orgulho, na verdade, de poder fazer parte de um momento histórico como esse, né? A gente tem, numa cidade, como a gente falava aqui um pouco antes de ligar as câmeras, numa cidade que, apesar de ser muito pequena, é uma cidade que conta com uma diversidade de expressões, né? Se você passeia pelos palcos da cidade, você vai encontrar um cancioneiro que é vinculado com uma linguagem de MPB, você vai encontrar expressões do hip hop, do jazz, do forró, enfim, quem procura acha, aqui tem de tudo e as coisas são feitas com bastante refinamento, né? Eu acho que é muito rico, né? Música instrumental, meu Deus do céu, tem uma geração nova que está saindo do Departamento de Música da UFPB, do curso técnico do IFPB, fazendo uns negócios assim inacreditáveis. Isso me deixa assim eletrizado. Acho que é por aí. A produção está dizendo aqui no meu ponto eletrônico que eu preciso cortar para o intervalo, mas enquanto a gente corta, você fica com a minha música, o single do meu primeiro disco, que se chama Amódio. Assiste e depois me conta o que achou. Pra falar de você, eu queria usar palavras que ferissem, palavras que te mastigassem, palavras que te iludissem. Pra falar de você, eu queria usar palavras que atingissem, palavras que te açoitassem, palavras que me redimissem, palavras duras como coco, caco, quina, faca, tapa, estricnina, peteleco e soco no pulmão. E coração. Eu poderia encher um programa de 1h30, 2 horas, tranquilamente, para falar dos ídolos e das ídolas, né? Eu acho que se você for para o cânone, assim, da música brasileira, tem coisas que são incontornáveis, não tem como você fugir. Quem faz canção no Brasil, não falar de Caetano Veloso, de Chico Buarque, de Milton Nascimento, esses caras todos, né? Mas assim, para dar uma fugida, para falar também de uma coisa que assim tá no meu coração direto e que foi assim definidor para mim na função principalmente de letrista de canções, tem um trio, né? Que são o trio de letristas, os letristas principais do Clube da Esquina. Ronaldo Bastos, Márcio Borges e Fernando Brant. Esses caras, assim, eles pra mim são tudo. Teve um momento que eu descobri o nome deles, aí eu comecei a ir atrás e tentar identificar um pouquinho do estilo de cada um e tentar roubar as melhores coisas, enfim. São tudo pra mim, né? E claro, a gente tá falando também num plano de cânone, mas tem também os grandes nomes que são os ídolos que estão aqui pertinho, né, da gente. Não tem como não falar de figuras como Adélio Vieira, como Milton Dornelas, Cátia de França, não é? Enfim, esses também são nomes definidores, né? Para mim, da minha educação estética, mas também de uma educação
ética, né? Não tem como fugir dessas figuras. Quero agradecer demais esse espaço, né, que a TV Cidade me concedeu para dividir um pouquinho das coisas que eu penso e da minha história com você que deu play. Infelizmente o programa está se encerrando, mas a gente pode continuar trocando ideia. Claro que a gente vai se encontrar por aí, nos palcos, nas plateias, mas me encontra também nas redes, né? Nas redes você tem todas as minhas músicas, os textos que eu estou lançando, inéditos, fotografias, selfies, etc e tal. Me encontra lá no Instagram, Guga Limeira. Pensa, o cara nasceu Gustavo Limeira no país de Gustavo Lima. A concorrência é um pouco desleal. Então, Guga Limeira, esse só tem um no Instagram. Me encontra lá que você encontra todo o resto. Até o reencontro. Beijo.